Bom dia a todos, bom dia à torcida do Vasco, bom dia aos jornalistas aqui presentes. Antes de apresentar aqui o nosso novo reforço, só 2 comentários de notícias de ontem para hoje. A última vez que eu sentei aqui eu disse sobre o Andrei. E Andrei, o negócio está fechado, o Andrei está vendido para o Chelsea, na Inglaterra. De ontem para hoje tivemos a conclusão do negócio, assinaturas de lá e assinaturas de cá. Aproveitar para agradecer o Andrei, que chegou aqui no Vasco com 6 anos de idade, em 2011, e deixa o Vasco vendido para um grande clube mundial, como também é o Vasco, para jogar na Premier League, e que nos ajudou muito aqui, desde a base, desde o futsal, desde a base, até o profissional, que nos ajudou no acesso ano passado. E em relação ao atleta Carlos Palacios, também notícia que surgiu ontem, o jogador viajou hoje para Santiago, vai realizar exames médicos no Colo-Colo, o negócio não está fechado, mas havendo novidade em relação a esse possível empréstimo do Vasco ao Colo-Colo, a gente fala com vocês. Ok? Lucas Piton, contratado junto ao Corinthians, em definitivo. Uma negociação que eu preciso agradecer não só ao Piton e ao staff dele, mas ao Corinthians, nas pessoas do Alessandro e do Duílio, que foram muito retos desde o início da negociação conosco. O Vasco comprou 60% com opção de mais 20% do atleta, num contrato de 4 anos. Seja muito bem-vindo oficialmente, Piton, já está treinando conosco, já está completamente entrosado aqui dentro, e que seja uma trajetória de muito sucesso para você, e a gente vai te dar também todas as condições e estrutura para você dar esse passo para cima na sua carreira, que é o objetivo também do Vasco, nessa temporada que está só começando. Então, seja muito bem-vindo, e vamos ao... Bom dia a todos que estão presentes. Quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família que também está presente, a direção Paulo, a comissão técnica, a todos os jogadores e funcionários que me receberam muito bem no Vasco, a torcida que me encheu de mensagens nas redes sociais. Então venho muito motivado e muito feliz para poder ajudar o Vasco da melhor maneira possível. E dizer que estou muito feliz por estar aqui. Olá, bom dia, Lucas. Bem-vindo ao Vasco. Queria saber um pouquinho de você, falasse um pouquinho com a torcida sobre as suas características, né, para que o torcedor possa te conhecer melhor, e como vem sendo esses primeiros dias de trabalho junto ao Maurício Barbieri. Olá, bom dia. Então, minhas características que eu vejo que são muito importantes sou um cara muito ofensivo, mas também não deixo a desejar na parte defensiva. Creio que eu tenho um pensamento muito rápido, porque vim do futsal, e o futsal me traz isso, me traz um pensamento muito rápido. Quando eu vou receber um passe, eu já sei o que eu posso fazer, o que eu vou fazer. Então,
Então, creio que é uma característica muito forte minha. E, perdão, a outra pergunta? Foram muito bons. É um técnico que teve uma carreira que começou em outro clube, mas agora é um grande treinador. Vem me ajudando bastante, tá conversando bastante comigo. E creio que vai ser um trabalho muito, muito bom nesse ano. Piton, bom dia, sucesso para você no Rio, no Vasco. Eu sou o Cícero Melo, repórter dos canais ESPN da Disney. Queria que você dissesse o que representa para a sua carreira sair de São Paulo e vir jogar num clube da grandeza do Vasco e num futebol diferente, que é o futebol carioca. Você falou um pouquinho das suas características, mas para o torcedor do Vasco, que acompanha mais o Vasco, como é que você se define em termos de estilo de jogo e características, um pouco mais? Bom dia. Perdão, você pode repetir para mim, por favor? Queria que você falasse o que representa para você vir jogar no Rio de sim. Janeiro e no Vasco, da sua carreira. Você já falou da grandeza do Vasco, é um clube muito grande. Creio que venho para ajudar da melhor maneira possível o Vasco. Se todos nós pensarmos na unidade Vasco da Gama, que é um clube muito grande, muito gigante, tanto no futebol brasileiro quanto mundialmente, creio que tem tudo para dar certo. E para mim, as minhas características é que eu sou um lateral muito ofensivo. Creio que vou trabalhar bastante para ajudar muito o Vasco e muito bem nos jogos e tanto nos treinos. Piton, bem-vindo ao Vasco. Vindo do Corinthians, a pressão para você não é novidade, você está acostumado. Mas como que é para você, esse Vasco passa 20 anos de dor, né, de rebaixamento, tudo mais. E como que vocês encaram isso de voltar a fazer o Vasco viver títulos, glórias, como ano passado? Como que vocês encaram esse desafio? Olá, bom dia. O Vasco é um clube muito grande. Ele agora está na Série A e é onde sempre tem que estar. É um clube muito gigante. Vou trabalhar para poder ajudar o Vasco a conquistar títulos, a permanecer onde o lugar que ele sempre teve que estar. E é isso que eu venho fazer. Venho ajudar o melhor possível o Vasco da Gama. Lucas Piton, seja bem-vindo ao Vasco, sou o Dieguinho do canal Futebolaço Vasco. Você falou muito da sua parte ofensiva e todo mundo que traz referências suas lá de São Paulo exalta muito essa sua questão ofensiva, mas tem alguns senões que é um pouco a sua parte defensiva. Queria que você analisasse um pouco o teu jogo defensivo, você concorda com essa análise, discorda, e queria que você contasse também um pouco dos bastidores dessa vinda ao Vasco, que você também estava num clube gigante como o Corinthians, e diz pra gente por que desse aceite de vir para um outro gigante do futebol brasileiro como o Vasco. Bom dia. Então, eu creio que eu vou, claro, muito bem na parte ofensiva, mas a minha parte defensiva eu não deixo a desejar. Tanto é que eu fui se não me engano, o terceiro que mais fez desarme na equipe do Corinthians no Brasileirão, se não me engano. Estava entre os 5. Então, isso é, para mim, gratificante, porque eu trabalho para tanto ir bem no ataque, tanto ir bem na defesa. Então, procuro fazer meu trabalho e muito bem, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E a outra pergunta o Vasco é um clube muito grande. Acredito muito no projeto. Então, com essa camisa é muito pesada, venho para tentar deixar meu nome marcado na história do Vasco e para fazer o melhor possível. Bom dia, Piton. Seja bem-vindo ao Vasco. Igor Dorileu, da Band. Lá no Corinthians foi o clube onde você se profissionalizou, chegou aos profissionais. Tinha o Fábio Santos, que é um ídolo do clube. E aqui no Vasco a situação é um pouco diferente. Para muita gente, você chega para assumir a posição. O que muda para você sobre esse status? E é uma responsabilidade a mais chegar no Vasco já com essa expectativa toda? Bom dia. Então, aqui tem jogadores de muita qualidade, tanto o Edmar quanto o Paulo Vitor são jogadores de muita qualidade. O Edmar, com a sua experiência, é um grande jogador. E venho para somar, cara. Eu venho para somar, venho para agregar o grupo. Eu venho para fazer o meu trabalho, buscar meu espaço. E venho para ajudar muito o Vasco.
Piton, Tébaro aqui do Grupo Globo. Essa é a tua primeira mudança de rota assim, na carreira. Você foi criado ali no Corinthians, jogou durante muitos anos no Corinthians e agora está vindo para o Vasco. Não é uma transferência, né, por empréstimo, não. Você está vindo em definitivo. Então você mudou de cidade, mudou de estado, vai, né, trazendo tua família aqui para o Rio de Janeiro também. Então não é uma mudança pequena, é uma mudança grande. Então a minha dúvida é como é que é isso para vocês, jogadores, assim, porque é como se nós jornalistas aqui mudássemos de uma empresa, né? Então, para você, jogador, como é que tá a tua cabeça agora nessa mudança de clube, mudança de estado? O frio na barriga é maior, talvez, do que a vontade de encarar esse desafio? Como é que você está se sentindo nesse momento? Sim, bom dia primeiro. Eu tenho muita vontade de encarar esse desafio, então para mim está sendo bem tranquilo. Eu vou procurar me adaptar bem ao Rio de Janeiro, ao Vasco. Com a minha família dando todo o suporte, vai ser melhor ainda. Então, para mim, está sendo bem tranquilo. Eu vou procurar me adaptar, fazer meu trabalho, treinar, jogar, fazer o meu melhor possível para poder ajudar o Vasco. Lucas, tudo bem? Bom dia. Guido Nunes, do Grupo Globo. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa pré-temporada que vocês vão fazer nos Estados Unidos, né? Você chega no momento que o Vasco primeiro ano de SAF, né? E você também é um dos exemplos desse investimento que o clube está fazendo. Mas eu queria entender de vocês, até na conversa com o grupo também, como é que vocês estão na expectativa para, já que o Vasco não vai disputar nenhum campeonato internacional, né? De fazer essa pré-temporada, de ter a possibilidade de enfrentar o River Plate da Argentina também. Bom dia. Então, a gente tem esses 2 jogos que é nos Estados Unidos. Creio que vai ser muito importante para a gente já pegar ritmo de jogo, etc. Então, vai ser muito bom para a gente, como pré-temporada. Creio que a gente vai se conhecendo cada vez mais, o professor vai poder colocar mais o trabalho dele em campo. Então, creio que vai ser muito importante esses 2 jogos lá. Olá, Lucas. Bom dia, seja bem-vindo ao Vasco, ao Rio de Janeiro. João Silva, do Jornal Lance. Você falou aí das suas características ofensivas, falando que vem do futsal. E falando em lateral esquerdo e Vasco da Gama, a gente lembra do Felipe e também que veio do futsal. Claro que comparações nesse momento muito complicadas, até porque você não é cria do Vasco, então tem outras situações, mas em relação às características, e tendo em vista que o Vasco sofreu muito com essa posição, acredito que é uma posição até escassa, se a gente for pensar no futebol brasileiro. Como é que você vê essa questão de ter sido um investimento do Vasco, um investimento alto do Vasco, e ser um jogador com características do último grande jogador da posição? Como é que é isso para você? Bom dia. Não tenho o que falar do jogador do Felipe, né? É um ídolo do Vasco e busquei informações, ele veio do futsal também, então isso para mim é muito, muito bacana, porque eu vim do futsal. Não tem como comparar ele, porque ele é um grande jogador, é o ídolo do Vasco, é o maior vencedor do Vasco, então eu venho para fazer meu trabalho, para marcar o meu nome na história, como ele marcou. E aqui também tem jogadores de muita qualidade da posição, como citei o Edmar e o Paulo Vitor, que são jogadores muito bons. O Edmar, com a sua experiência, é um grande jogador, como falei, o Paulo Vitor. Então, eu venho para agregar o grupo, venho para ajudar, venho para somar, que é o mais importante. Tudo bem, Piton? Aline Nastari, da TNT Esportes. O Paulo, quando foi te apresentar, falou que você já estava enturmado, já estava entrosado. Eu acho que você tem um trunfo aí para conseguir. A gente sabe muito bem como é Vasco, que é o Nenê. Quando eu li que você já tinha uma relação com ele antes, né, de Vasco, me chamou a atenção. Eu sei que os dois são de Jundiaí, mas você sempre no Corinthians, enfim. Queria que você contasse um pouco como começou essa relação e qual o tamanho da importância do Nenê para você vir para o Vasco. Rolou a conversa antes, enfim, ele tentou te convencer, falou da torcida. Obrigada. Bom dia. Então, o Nenê, ele é da minha cidade natal, que é Jundiaí. Então, desde pequeno eu vejo ele como o jogador da cidade, como um exemplo para todos. E nós temos o mesmo agente, então foi assim que eu conheci ele. E para mim, ele está me ajudando muito aqui. Eu liguei para ele sim antes de vir, ele falou como que é o Vasco, a torcida, o ambiente, o CT, o clube, que é uma coisa maravilhosa. Fiquei muito impressionado. Então, ele me ajudou bastante, está me ajudando ainda, né? Tanto dentro de campo como fora de campo. Então, é um grande jogador.
é um jogador que a gente não tem nem o que falar dele. Então é isso, ele tá me ajudando muito aqui. Lucas, bom dia. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. É mais difícil jogar ou dar entrevista? Estou sentindo você um pouco nervoso aí com as mãos. Mas me diz uma coisa, o que você já viu de diferença do modelo SAF, né? Você está chegando num clube que hoje é um outro modelo de administração, de uma forma mais empresarial. Nesses primeiros dias, o que já te chamou a atenção já? Bom dia, então. Eu fico um pouco nervoso, sim, mas o que eu falei o meu negócio é dentro do campo. E então, foi o que eu comentei antes. Eu acredito muito no projeto no Vasco da Gama. É um clube gigantesco. É um clube que é conhecido tanto no Brasil quanto no mundo. Então, se todos nós pensarmos na unidade Vasco, acho que tem tudo para dar certo, tudo para crescimento. E ele se permanecer onde ele está, no lugar que ele está, que é onde ele nunca deveria ter saído, que é um clube muito gigante, e buscar títulos e buscar todos os jogos vitórias, é isso que a gente quer aqui.